Agora a gente volta ao vivo a Brasília com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, os líderes aí do Centrão estão tentando convencer os ministros do STF a manter as emendas com novas regras, né? Uma operação de emergência, viu, Cláudio? De última hora. A tentativa é enviar uma resolução aos ministros do STF para que eles voltem a falar, a apresentar algumas regras, que seria o quê? Repartir essa emenda de forma igualitária e com esse foco atendendo a ação social e a saúde também, enviar esses recursos, né? Só que aqui, com quem eu ouvi, com quem acabei conversando com alguns nomes no Congresso Nacional, fica uma interrogação. Se caso os ministros hoje entenderem que é inconstitucional, o que é inconstitucional nunca existiu, ele sempre foi algo ilegal, errado. Então, ou seja, onde esse repasse foi realizado, Estado, esse município, é quem recebeu, haverá um ressarcimento, uma devolução do valor que já foi repassado durante os últimos anos? Qual vai ser o entendimento da Suprema Corte entre os ministros do STF? Uma outra ideia, uma imaginação é que os ministros não vão dizer, olha, isso é errado. A expectativa é que os ministros orientem, coloque alguma regra de como será feito, de como será dentro de uma legalidade, que não se encerre de uma vez com esse orçamento, com essa emenda de relator, que alguns nomes dizem que isso é para conseguir fortalecer aqui no Congresso e também no reduto eleitoral. Só para a gente relembrar rapidamente, antes de encerrar, Arthur Lira, ele foi atacado durante a campanha do governo Lula, durante quase que todos os dias, chamando o Arthur Lira de rei, que nunca tinha visto Arthur Lira, que ele estava usando o orçamento, o dinheiro, enfim, várias acusações. Agora, o discurso de Lula já é um pouco diferente, ou melhor, já é muito diferente, cerca de 40 dias após o resultado das eleições. Ele já não fala mais sobre orçamento secreto. Nem mesmo o senador Randolfo Rodrigues, outros nomes que estavam na campanha de Lula e sempre voltaram a falar sobre Arthur Lira, agora eles estão nessa discussão do orçamento, que é necessário ser liberado, ser colocado em votação lá no Salão Verde, ainda esta semana, na semana que vem, e aí eles afastaram essa discussão. Aliados acham que essa foi uma escolha de Luiz Inácio Lula da Silva, se afastar e colocar nas mãos do STF, já que os ministros vão discutir em julgamento, se eles entenderem que é muito melhor encerrar e acabar com a emenda de relator, a culpa não vai ser do governo eleito. E qual é a justificativa? É que Luiz Inácio Lula da Silva não quer um adversário aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, e esse adversário então seria Arthur Lira, se ele encerrasse essa discussão, acabasse com esse orçamento. A equipe de Lula, Dilma Rousseff, sabe muito bem como é ruim um adversário na Câmara dos Deputados. No caso ali, assistindo já o caso do impeachment, quando esteve ali com outros nomes e foi colocado o impeachment por conta de um adversário dentro do Congresso. Então, essa discussão está hoje lá no STF. O julgamento inicia hoje às 2h, aguardar o resultado, qual vai ser o entendimento desses ministros que ainda estão divididos. Uns acham que era importante adiar e só voltar a falar nisso no ano que vem, outros acham que é muito importante o julgamento, já que vai ajudar na gestão do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De toda forma, há mais de um ano, entre idas e vindas, o assunto ainda divide opiniões, viu, Cláudia? Muito bem, obrigada aí, Bruno Pinheiro, pelas suas informações, por esse resumão aí dessas emendas de relator. Até mais, Bruno. Vamos chamar agora o Diogo Schelp. Diogo, o STF vai começar a julgar o caso das emendas de relator. Eu queria saber de você o que está em jogo nessas ações propostas pelos partidos. Bom, está em jogo muita coisa, né? Em primeiro lugar, está em jogo justamente, em grande parte, a relação que o próximo presidente terá com o Congresso. Há um entendimento de que as emendas de relator, se elas forem consideradas inconstitucionais, né, também chamado de orçamento secreto, isso vai dar mais margem para o presidente Lula, presidente eleito Lula, no ano que vem nas negociações com o Congresso. De outra forma, se elas forem mantidas, o Congresso terá mais incidência sobre o Poder Executivo. Esse é um dos pontos, o ponto da governabilidade.
Lula, sem as emendas de relator, isso não existindo mais, ele vai construir essa governabilidade com outros métodos, os métodos tradicionais que já existem, distribuição de cargos e assim por diante. De outra forma, quem terá mais poder, no caso, será Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pela possibilidade de usar isso politicamente, conquistar apoio entre os outros parlamentares. Por outro lado, considera-se que se o STF considerar essas emendas inconstitucionais, já agora, neste momento, isso pode atrapalhar, inclusive, a negociação da PEC fura-teto, porque muda a configuração, muda o jogo ali da discussão no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados.